Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar esse vídeo agradecendo a todos os inscritos e aqueles que têm ajudado a divulgação do nosso canal, compartilhando o nosso conteúdo. Se você está assistindo a um vídeo nosso pela primeira vez, eu peço que você se inscreva. É só apertar do botãozinho aí abaixo que vem com a palavra inscreva-se. É gratuito e compartilhe também com mais alguém que você acredita que esse conteúdo possa ser útil, tá bom? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre medidas de prevenção ao câncer. Nós sabemos já muito bem que a adoção de hábitos saudáveis são muito importantes, são fatores que reduzem a possibilidade de desenvolvimento de câncer. No entanto, existem alguns quadros de câncer que podem ter uma influência, né, uma carga genética muito grande, outros fatores ambientais também muito grandes, e que a adoção de hábitos saudáveis não sejam o suficiente para que o câncer não se desenvolva. Uma medida muito importante a ser feita, e aí independente do tipo de câncer, do órgão que possa estar sendo afetado, são as medidas de prevenção, os exames preventivos, né? Sabemos que anualmente existem campanhas muito relevantes e de grande proporção, como as campanhas de prevenção do câncer de mama e útero, por exemplo, no mês de outubro, em que são divulgadas, né, as questões dos exames de Papa Nicolau, né, que é o exame preventivo, realizado por um ginecologista, e também em novembro, né, o Novembro Azul, que são os exames relacionados à prevenção ao câncer de próstata. Porém, independente de campanhas, nós precisamos ter a consciência de que se algo está funcionando de forma diferente no nosso corpo, requer atenção. Em muitos casos, o câncer pode ser silencioso, como aconteceu mesmo comigo, né? Eu só tive noção de que eu estava com um crescimento de uma massa anormal nos meus ovários quando fui fazer uma cirurgia para retirada de vesícula. Ou seja, uma coisa acabou levando a outra. No entanto, como eu já compartilhei com vocês, alguns meses antes eu já tinha realizado um exame de imagem, que foi a ultrassonografia transvaginal, que ali já tinha sinalizado uma mancha grande, né, que era um crescimento anormal que estava nessa região e que infelizmente acabou, né, não tendo a devida atenção, tanto por minha parte, como também por parte dos médicos que tiveram esse exame em mãos, enfim. Mas é muito importante que a pessoa ela não desista de estar cuidando da sua saúde. Muitas vezes a gente acaba se envolvendo em priorizar trabalho, priorizar outros membros da nossa família, e a gente cai naquele ciclo de que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, e quando a gente percebe, o tempo já avançou demais e fica bem mais difícil a gente tratar. Todo quadro de câncer, ele quando descoberto no início,
ele vai ter mais chance de ser tratável e até mesmo curável. No caso do câncer de colo de útero, por exemplo, existe uma medida de prevenção muito importante que é a vacina anti-HPV. O HPV é um grupo de vírus em que existem dezenas de tipos, né, de subtipos, mais de 100 subtipos, e que alguns desses subtipos do vírus HIV, desculpa, HPV, que é o vírus do papiloma humano, que é um vírus que está embutido na sociedade humana. É um tipo de vírus que ele faz parte, já convive, vamos dizer assim, com o ser humano já há milênios. E ele evoluiu junto com a espécie humana e ele causa desde verrugas nas extremidades, né, nos dedos, nas mãos, enfim, e até mesmo também crescimentos anormais em órgãos internos do corpo humano mais expostos, como, por exemplo, os órgãos genitais. Só que esse tipo de vírus foi desenvolvida uma vacina em que ela aplicada em adolescentes antes do seu primeiro contato sexual, ela se torna muito eficaz para prevenir o câncer de colo de útero em meninas e o câncer de pênis também em meninos, porque o papiloma vírus humano, ele também pode causar câncer de pênis, sem contar que o menino muitas vezes entrando em contato com o HPV e ele não desenvolvendo nenhum tipo de sintoma aparente, ele vai se tornar um vetor, ele vai transmitir o HPV para a menina, enfim, para todas as mulheres que ele entrar em contato. Então, é uma forma de prevenção quando você, já na idade de adolescência, recebe essa vacina, tá? É muito importante. Outra questão importante também, em se tratando, né, de câncer ginecológico, é a visita periódica ao ginecologista, pelo menos uma vez ao ano, fazendo a bateria de exames. O Papa Nicolau, que é o exame preventivo do câncer do colo do útero, a mamografia, ou pelo menos uma ultrassonografia das mamas, e também uma ultrassonografia transvaginal. Esses são os exames mais comuns e que têm muita eficiência na detecção de algum tipo de câncer, seja de ovário, útero ou de mama nas suas fases iniciais. Pelo menos vai dar um indício de que tem algo errado ali para que outros exames mais detalhados sejam realizados. Mesma coisa o preventivo. No caso dos homens, é o PSA, né? O PSA e o exame do toque retal, eles são também exames que demonstram que há alguma alteração na próstata. Havendo então a detecção de alguma alteração na próstata, serão realizados outros exames para verificação se há uma alteração benigna ou maligna. No caso de outros cânceres da região abdominal e da região torácica,
Muitos exames de imagens também são aconselhados, como, por exemplo, uma ultrassonografia abdominal total pode indicar o surgimento de uma massa anormal em algum órgão. Também no caso de uma tomografia, no caso dos pulmões, pode indicar também um crescimento anormal. No caso do câncer de pele, a percepção do surgimento de algum tipo de mancha, né, de pinta, que esteja se apresentando de forma diferente, com crescimento não regular, né, com as bordas bem definidas e com a coloração diferente. Tudo isso, né, são indicativos de que requer um pouco mais de atenção. E claro que a gente não vai ficar logo assim achando que seja câncer para qualquer tipo de alteração, para qualquer tipo de coisa. Mas é como eu falei com o médico no meu caso. Muitas vezes é melhor você tratar como se fosse e você chegar lá na frente não ser, do que você negligenciar, o câncer evoluir, o quadro piorar e você se arrepender por não ter corrido mais rápido, né? Tudo feito sem desespero, porque quando a gente se desespera, a situação piora ainda mais, porque a gente não consegue ver saída para as coisas, mas tendo algum indicativo, algum indício, peça ao médico para te alocar no sistema de regulação para uma instituição oncológica. O centro de regulação, sistema, desculpa, de regulação, ele vai te direcionar para o local que tiver a vaga o mais rápido possível. E nesses institutos você vai passar por exames complementares, porque no meu caso foi o que aconteceu, eu não cheguei no INCA. Quando passei pelo sistema de regulação e eu fui enviada para o INCA 2, eu não cheguei lá com biópsia positiva, porque até então todos estavam acreditando que era uma massa benigna, porque a minha biópsia, ela foi uma biópsia do líquido da ascite, não da massa em si, né? Do líquido que estava na cavidade abdominal. Então, esse líquido ele deu negativo para câncer. Mesmo assim, o INCA me aceitou e foram realizados exames complementares. E mesmo tendo todo indicativo que poderia ser benigno, meses depois, né? Cheguei lá em maio, em outubro, quando eu passei por uma videolaparoscopia diagnóstica, aí sim que foi detectado o câncer. Então, para vocês verem que pode acontecer de um quadro ele não necessariamente está fechado, com um diagnóstico fechado para câncer, quando a pessoa é direcionada para o centro de regulação, desculpa, para o sistema de regulação. No entanto, quando a pessoa já tem uma biópsia positiva, anda-se muito mais rápido, né? Dentro da instituição, o passo a passo é muito mais rápido, porque ela já chegou com exames prévios mostrando que ela tem câncer, né? E como eu falei no início, essa velocidade ela faz toda a diferença no sucesso do seu tratamento, tá? Espero ter ajudado alguém com esse vídeo. Preocupe-se sim com a sua saúde, não deixe para lá, não deixe passar, não fique
achando que pode não ser nada, pode não ser nada, mas pode ser muita coisa também. Então é melhor ver, né, correr atrás e ver, chegar lá no final e suspirar aliviado que não é nada, do que chegar lá na frente e se arrepender que deixou passar muito tempo, tá bom? E para a gente concluir o vídeo, a gente sempre precisa lembrar que Deus é bom em todo o tempo Deus é bom. Um beijo a todos, tchau, tchau.